Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino e esse é o Peripacast. Episódio 13, o cinema em Deleuze e a metafísica bergsoniana, com Ana Luísa Coutinho Fialho. A nossa convidada é licenciada e mestranda em filosofia pela Universidade Federal do ABC. Como experiência no tema do episódio, ela tem a sua pesquisa de iniciação científica, que nasceu seu primeiro artigo publicado pela revista Humanidades em Diálogo da Universidade de São Paulo, da USP. Esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da UFSCar, em parceria com o projeto Unidas pelas Mulheres, em conjunto com o Grupo Católico Vicentinos. Eles buscam amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos com a doação de pacotes de absorventes e suporte a essas mulheres. Aceitam doação por transferências bancárias, mas também para essas informações vocês podem acessar tanto a página no Facebook, Unidas pelas Mulheres, tanto quanto do Instagram. Também no nosso Instagram e Facebook vocês podem encontrar essas informações. Ana, bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esse é um tema muito caro pra gente, mais um tema sobre estética, em especial agora dois autores muito importantes para essa tradição, que é Deleuze e o Bergson, e a gente fica muito feliz em te receber. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Então, para começar essa conversa, eu gostaria que a gente iniciasse falando um pouquinho sobre a sua experiência nesses dois autores. Então, primeiro eu entrei em contato com a filosofia do Henri Bergson através de uma disciplina da faculdade, quando eu era ingressante, de temas de filosofia contemporânea, e eu achei muito interessante a posição do Bergson em relação à arte, a ponte que ele constrói entre a filosofia e a arte, entre o filósofo e o artista, no sentido de que a arte é um paradigma para expressar o conceito dele de duração, que eu vou acabar mencionando daqui a pouco. Eu tinha entrado em contato com outros textos do Deleuze, mas não conhecia a obra dele sobre cinema. E aí quando eu resolvi fazer minha iniciação científica, gostei bastante dos comentários que ele faz ao Bergson. E surgiu essa ideia de fazer uma ponte, porque eu senti, lendo a filosofia deleuziana acerca do cinema e a sua relação com a metafísica do Bergson, eu senti que o leitor, que é um pouco leigo em Bergson, pode ter algum tipo de dificuldade de entender os conceitos de imagem e de movimento. E aí surgiu essa minha vontade de tecer um comentário a respeito disso. Esse termo, ilusão cinematográfica, é um termo que o Bergson usa para se referir à nossa percepção da realidade, o que ele vai chamar de percepção natural. E é curioso porque o cinema, antes da montagem e antes da câmera móvel, ele realmente se parecia muito com essa nossa percepção estática, da realidade. Eu acho que um ponto bonito da relação entre a filosofia do Deleuze e a metafísica do Bergson, de alguma forma, o cinema pós-montagem que o Deleuze observou, ele se reencontra com essa noção de duração no Bergson. E aí acontece um fenômeno bem interessante, porque é como se o Bergson tivesse, na sua metafísica, falado desses blocos de imagem e movimento que o Deleuze menciona, mas sem ter exatamente observado isso na sua totalidade, Esse ponto é bem interessante. Então, ilusão cinematográfica no sentido de que a gente observa os movimentos através de instantes. E aí isso se relaciona diretamente ao conceito dele de duração, essa fluidez, do devir. Essa percepção estática que você diz do movimento seria no sentido de captura das imagens, das fotografias dos movimentos, Essa junção de várias fotografias como um stop motion. Isso, mais ou menos como um stop motion. Ele menciona o instante como corte móvel do movimento. E é como se a gente observasse na nossa percepção natural quase como um movimento que flui através de pontos de parada, através de flashes, Por quê? Porque a nossa percepção natural, ela tem uma limitação, basicamente. E o cinema, ele consegue... O cinema pós-montagem, necessariamente pós-montagem, ele vai superar isso de alguma maneira.
Mas é curioso perceber como justamente o cinema pré-montagem, o cinema de câmera parada, ele realmente se parece com um ponto de vista de alguém observando alguma coisa e estaticamente, não captando dessa forma movimentos da consciência, né? Então, essa questão da ilusão cinematográfica, ela se conecta muito diretamente à questão da duração. E aí, para entender esse ponto, é necessário que a gente pense no conceito de tempo real e tempo espacializado que o Bergson constrói. O que eu acho muito interessante, porque o Bergson toma o tempo do relógio, esse tempo que a gente é capaz de medir e que a gente está mais acostumado a lidar, ele chama esse tempo espacializado justamente de uma quarta dimensão do espaço. Dessa forma, porque tecnicamente a gente está medindo o movimento da Terra em volta de si mesma e em volta do Sol. É isso que configura esse tempo espacializado, então seria uma quarta dimensão do espaço. Mas o tempo real pro Bergson, ele só pode ser o tempo da consciência. E esse tempo que não pode ser medido, não pode ser calculado. A duração é um conceito que se encontra nessa chave de leitura, no sentido de que a duração é esse devir, esse tempo da consciência que flui e se interpenetra dessa forma, é qualitativa e não quantitativa. Isso que eu estava mencionando agora há pouco, a coisa da ilusão cinematográfica. O Bergson vai dizer que nós lidamos com a realidade através da faculdade da inteligência, que é essa capacidade de encontrar semelhanças entre as coisas. E dessa forma, a percepção, o conceito dele de percepção, basicamente uma subtração daquilo que nos interessa, que é útil à nossa sobrevivência do tecido da realidade. E nesse sentido, quando esse nosso olhar sobre o mundo, né, categorizando as coisas dentro do espaço, que para ele é uma composição intelectiva, quando a gente percebe o movimento nessa percepção natural através de imobilidades, de instantes, né? Instante imóvel no movimento. Quase como aquilo que a gente comentou do stop motion mesmo. E a duração estaria mais nesse devir da consciência. O que o Deleuze vai achar interessante nessa metafísica do Bergson é que existe um reencontro, né? Um reencontro do cinema ou seja, dessa imagem em movimento que é construída pelo cinema com a duração do Bergson, né? Então, essa imagem em movimento seria como um corte móvel da duração e não um corte imóvel do movimento. E aí o cinema se emancipa, basicamente, e se emancipando, ele vai chegar mais perto dessa fluidez da consciência, não tá tão amarrado às limitações naturais da nossa percepção. Agora, dando continuidade a esse assunto, vou fazer a leitura de 2 trechos do Deleuze, que estão no livro Cinema 1, A Imagem em Movimento. O primeiro trecho a ser lido, de 1985, está na página 21, início de citação. Ele faz com que a duração, ao mudar de natureza, se divida nos objetos, e que os objetos, ao se aprofundarem, perdendo seus contornos, reúnam-se na duração. Dir-se-á então que o movimento reporta os objetos de um sistema fechado à duração aberta e à duração aos objetos do sistema que ela força a se abrirem. Fim de citação. A segunda citação está no mesmo livro, agora na página 76. O que parecia sem saída, afinal, era o confronto do materialismo com o idealismo, um querendo reconstituir a ordem da consciência com puros movimentos materiais, o outro a ordem do universo com puras imagens na consciência. Fim de citação. Eu queria mencionar aqui que o Bergson ele vai se opor a esse debate do materialismo versus o idealismo, e isso provoca o surgimento do conceito de imagem no Bergson, que vai ser útil para o Deleuze para falar do cinema, no sentido de que a imagem
acaba se tornando sinônimo de matéria, mas ela tem uma conexão com a consciência. Então, o que vale a pena ressaltar é que é como se o meu corpo fosse uma imagem privilegiada, no sentido de que eu posso percebê-lo, observá-lo de dentro. E aí surgem os conceitos de percepção, que é a subtração dessas imagens que me interessam no mundo, né? Esses outros fenômenos materiais. A gente tem o conceito de afecção, que é a imagem do meu próprio corpo, no caso, o que eu sinto sensorialmente, e de ação, que é a devolutiva. E aí nesse conceito de imagem, ressaltando assim, esse conceito de imagem ele tá no Matéria e Memória, né, que é um livro do Bergson de 1896. Evidentemente, então, nessa época, quando o Bergson escreve Matéria e Memória, ele não está observando o cinema na sua potencialidade, porque nessa época o cinema ainda não contava com a montagem e a câmera móvel. Então, o Deleuze ele vai observar esse conceito de imagem, né, que escapa, de alguma forma, a esse conflito do materialismo com o idealismo, porque na perspectiva bergsoniana a realidade é composta de mistos, então não seria possível, né, como a citação menciona, nem reconstituir a ordem da consciência com puros movimentos materiais, como se a materialidade fosse tudo que existe, como mencionam a corrente materialista, nem como mencionam os idealistas de reconstituir a ordem do universo com puras imagens na consciência. Então, o Bergson vai fazer uma metáfora como se corpo... Tem uma conferência dele que chama Alma e o Corpo, que tá no O Pensamento e o Movente, que ele menciona esse momento, né? Como se a alma no sentido de consciência mesmo, e fosse uma roupa num cabide, num cabideiro, né? Existe uma certa relação do cabideiro dar forma à roupa. São coisas independentes que coexistem nesse sentido. E aí o Deleuze vai utilizar esse conceito de imagem que está presente no Matéria e Memória, e ele vai usar o conceito de movimento, as 3 teses acerca do movimento, né? O conceito de movimento que o Bergson vai construir no livro A Evolução Criadora. E aí surge a fabricação, né? Como o Deleuze diria, essa fabricação do conceito de imagem-movimento, que se relaciona diretamente a essa ideia da duração e do tempo real para o Bergson, né? Porque o instante, enquanto corte imóvel do movimento, se relaciona a uma certa ilusão, né? Esse instante fixo. Esse movimento, enquanto corte móvel na duração, ele vai reencontrar a duração do Bergson, né? O que seria esse movimento enquanto corte móvel na duração? Seria justamente o bloco de imagem e movimento. Aí, falando de uma perspectiva deleuziana, seria o bloco de imagem e movimento que a montagem é capaz de produzir, a cena, né? E para onde a cena reporta esse movimento. E aí a gente pode falar das 3 variedades da imagem e movimento, mas acho que isso fica um pouquinho... Daqui a pouquinho a gente fala disso. Então, na obra Evolução Criadora, do Bergson, tem 3 teses acerca do movimento que o Deleuze vai mencionar nesse primeiro comentário que ele tece ao Bergson. Só para contextualizar uma coisa que eu acho que eu não sei se eu contextualizei, acho que não. A obra do Deleuze sobre o cinema está distribuída em 2 livros. O primeiro se chama Cinema 1, a Imagem em Movimento, e o segundo se chama Cinema 2, a Imagem em Tempo. O Imagem em Tempo se refere a um cinema pós-guerra, o Imagem em Movimento mais no surgimento da montagem, os filmes mais clássicos. Tem 4 comentários ao Bergson, que são capítulos distribuídos nessas 2 obras. 2 no Imagem em Movimento e 2 no Imagem em Tempo. Então, nesse primeiro livro, eu estou me atentando hoje apenas ao primeiro livro, A Imagem em Movimento, e nele tem 2 comentários ao Bergson.
E aí, só para contextualizar o ouvinte, que tem um capítulo sobre a montagem, outro capítulo sobre as composições do filme, e no meio dessa grande teorização sobre o cinema tem esses comentários ao Bergson. E por que o Deleuze coloca esses comentários? Porque ele extrai os conceitos que ele cria, né? Ele cria esses conceitos de imagem, movimento e imagem tempo com base na metafísica do Bergson. Então por isso que ele coloca. E aí ele praticamente explica sem dar detalhes da filosofia do Bergson, né, o que torna o trabalho do comentador necessário. Ele explica de onde surgiu o conceito. E aí, nesse primeiro comentário que ele faz ao Bergson, ele vai falar sobre as 3 teses acerca do movimento que está no livro A Evolução Criadora, além do conceito de imagem que está no Matéria e Memória. Então, ele vai mencionar nesse primeiro comentário que o Bergson ele tinha, aí citando Deleuze, né, descoberto perfeitamente a existência dos cortes móveis ou da imagem em movimento já em Matéria e Memória, de 1896, quase como que pressentindo o futuro ou a essência do cinema, no sentido de que ele vai falar dessa questão da imagem. Por que pressentindo de modo profético? Porque aquilo não estava concretizado. Não estava concretizado na materialidade. E as 3 teses sobre o movimento, que vão se somar a essa ideia de imagem, estão no Evolução Criadora, que são, né? A primeira tese é a impossibilidade de reconstituir ou de reconstruir o movimento a partir de imobilidades, né? Citando o Deleuze. O que isso significa? Uma imagem seguida da outra, ela pode dar a ilusão de movimento, mas o movimento é o que acontece no intervalo. O movimento ele não é capaz de ser captado. Nesse sentido, o Bergson vai se referir à nossa percepção natural como ilusão cinematográfica, porque a gente tem dificuldade, justamente pelo nosso processo de captar a realidade ser a faculdade da inteligência, de perceber esse intervalo entre um momento e outro. Então a gente percebe o instante A, o instante B, que o movimento se dá no intervalo entre o instante A e o instante B, é justamente o que a gente não pode captar e que está na ordem da consciência também. E aí ele vai, a segunda tese sobre o movimento é a diferenciação, aí novamente citando Deleuze, a diferenciação entre a ilusão antiga e a ilusão moderna acerca do movimento. A ilusão antiga estaria ligada justamente à filosofia acerca do movimento, estaria ligada à concepção de movimento para os gregos, porque eles se baseiam no paradigma ontológico da imobilidade, ou seja, o ser é aquilo que é imóvel, uma coisa bem platônica mesmo, né? A forma das coisas, enquanto a mudança tem o caráter de imperfeição, de degradação. E aí, por que essa percepção do movimento da filosofia antiga, ela se trata de uma ilusão, né? Justamente porque o Bergson ser equivale a devir. O ser é tudo, menos o que é imóvel, menos o que é estático. E aí, né, a ideia grega de que as coisas elas não sustentam a forma em sua imobilidade porque, enfim, são materiais. E a matéria não sustenta essa forma acabada, esse ser que é inteligível. Então, essa é a ilusão antiga. A ilusão moderna seria reportar o movimento a um instante qualquer, o Deleuze menciona. O que seria essa reportação? Seria o fato de que não existe instante privilegiado. Depois da ciência moderna, não é possível falar em uma forma acabada, um instante privilegiado, mas um instante qualquer. E aí, o que é interessante é que o cinema ele não tinha muita serventia para ciências e no começo o potencial artístico dele não era muito bem explorado. Por que o Deleuze menciona essa observação bergsoniana, né, a respeito da ilusão antiga e da ilusão moderna? Aí essa ilusão moderna também está ligada à ciência moderna, à física moderna,
né? A ideia de você passar do instante A para o instante B, enfim. Ele menciona isso justamente porque esse movimento, o cinema vai proporcionar uma relação com o movimento através da arte que a filosofia antiga não foi capaz de fazer e a ciência moderna também não. Seria esse movimento enquanto corte móvel na duração. E a terceira tese acerca do movimento, né? Então, instante enquanto corte imóvel do movimento, essa ideia do frame, né? Parado, do instante parado, no meio do movimento, aquilo que pausa o movimento. E a cena enquanto um recorte que tem mobilidade nessa duração. Bom, vou fazer a leitura de 2 trechos, um do mesmo livro que o Alvino citou anteriormente, do Cinema 1, Imagem Movimento, do Deleuze, página 78. Então abro aspas. Para Bergson, o modelo não pode ser a percepção natural, que não possui privilégio algum. O modelo seria antes um estado de coisas que não pararia de mudar, ou uma matéria fluente onde nenhum ponto de ancoragem ou centro de referência seriam imputáveis. A partir desse estado de coisas, seria necessário mostrar como podem se formar centros em pontos quaisquer que imporiam vistas fixas instantâneas. Trata-se-ia, portanto, de deduzir a percepção inconsciente, natural ou cinematográfica. Mesmo através de sua crítica do cinema, Bergson estaria no mesmo plano que ele, e muito mais ainda do que imaginava. É o que vamos ver com o deslumbrante primeiro capítulo de Matéria e Memória. Fecha aspas. O segundo trecho seria de La Sálvia, de 2012, página 38. Abre aspas, o estudo de Bergson permite entender como a montagem é, por um lado, operadora de cortes móveis de mudanças qualitativas e, por outro lado, usa o modelo da percepção natural para dar sentido às imagens segundo um esquema que o espectador identifique o que se passa e não perca o movimento. Fecha aspas. Esses trechos, eles mencionam esse ponto que é a emancipação da filmagem com a montagem e a câmera móvel, né? O que o Deleuze vai chamar de um reencontro do cinema com a imagem, com essa noção de movimento do Bergson, essa noção de imagem também, que são 2 conceitos bergsonianos que o Deleuze vai ter a sacada de conectar. Então, por isso, seria um reencontro, porque quando a gente realiza a leitura do primeiro capítulo de Matéria e Memória, é bem interessante notar essa abstração da ideia de imagem, que em partes é uma questão da consciência e em partes é uma questão material. E o sistema filosófico que o Bergson constrói, ele é muito engenhoso, no sentido de que ele vai considerar a duração e o espaço. E essas outras, citando o Deleuze, né, essas outras divisões, todos os outros dualismos implicam esse dualismo principal, que é a duração de um lado e o espaço do outro. Por quê, né? Porque o espaço é basicamente, por Bergson, uma construção intelectiva da nossa inteligência que é capaz de perceber, de categorizar a imagem. Mas tudo que existe, tudo que existiria nesse sentido seria matéria fluente, matéria em movimento. E aí, quando a gente toma o conceito de imagem como sinônimo de matéria, que é o que o Bergson faz um pouco no primeiro capítulo do Matéria e Memória, a gente tem esse conceito de imagem-movimento, não explicitamente, porque é uma construção de Deleuze, mas uma insinuação de que essa imagem, essa matéria em movimento seria a própria duração. Enfim, a relação da nossa consciência também com essa matéria que flui. E aí entram os conceitos de percepção que eu mencionei anteriormente, mas só reforçando algumas coisas. Entre o conceito de percepção, de ação e de afecção. E aí, nesses conceitos que estão nesse primeiro capítulo do Matéria e Memória, a gente tem uma mistura
do que seria a matéria e a consciência, no sentido de que o corpo é uma imagem privilegiada. E aí a gente pode pensar no corpo como uma dimensão material, mas também como uma dimensão da consciência. Essas coisas, elas estão misturadas. Por isso que, retornando ao ponto que eu mencionei anteriormente, o Bergson ele vai fugir desse dualismo entre materialismo de um lado, idealismo do outro, né? É uma coisa mais indissociável. E a duração se trata disso, né? Esse modelo, né? Citando o Deleuze, como você já mencionou, é esse estado de coisas que não pararia de mudar, uma matéria fluente. Essa matéria fluente, ela eventualmente pode ter consciência, no caso, o meu corpo. É uma matéria fluente que possui consciência. E uma matéria na qual se localiza a afecção, que é justamente a dor, né? Essa localidade, muito entre aspas, da dor, do que é possível sentir no meu corpo. E a percepção, que é essa subtração do que está ao meu entorno, dessas outras imagens que me cercam, que eu subtraio, que é útil para minha sobrevivência. E eu devolvo esse movimento, né? De alguma forma, que é a ação. Quando o cinema desenvolve a câmera móvel, ela vai se reportar. Então, a imagem em movimento, ela tem avatares. E aí, no segundo comentário que o Deleuze faz ao Bergson, ele menciona essas variedades, esses avatares da imagem em movimento, que seriam, no caso, o conceito de imagem-percepção, imagem-ação e imagem-afecção, que é quando o movimento se reporta a um centro de indeterminação. O que é esse centro de indeterminação? É o corpo. Isso pode parecer um pouco confuso, mas eu queria mencionar que logo no começo do Matéria e Memória, do primeiro capítulo, esse mencionado pelo Deleuze, o Bergson vai dizer que se não houvesse vida, se não houvessem corpos, que são centros de indeterminação, e aí você pode entender qualquer ser vivo nesse escopo, seria quase que possível calcular todos os acontecimentos, porque a matéria obedece a leis muito rígidas, né? No caso, as leis da natureza, as leis da física, enfim. O que torna a vida um tanto quanto, a existência das coisas um tanto quanto imprevisível são esses centros de indeterminação, que é o corpo. E aí, quanto mais complexo esse corpo é, maior é o intervalo entre o estímulo e a resposta. Então ele vai citar, por exemplo, uma forma de vida mais rudimentar, uma espécie de ameba que você encosta nela e ela reage instantaneamente. Tem um hiato de resposta entre esse estímulo e a devolução. Por outro lado, você tem animais mais complexos, ou até mesmo o ser humano, que o hiato de resposta é muito maior. E aí, esse hiato de resposta é o responsável pelo Bergson chamar os corpos vivos de centros de indeterminação. Então, quando Deleuze fala a imagem em movimento, ela se desdobra. Quando esses cortes móveis, eles se dirigem a um centro de indeterminação, ele está falando justamente da imagem percepção, da imagem ação e da imagem afecção, que são tipos de construção cinematográfica, né? Então, esses cortes móveis, eles vão ser responsáveis pela mudança qualitativa no cinema. Citando agora o Rula Sálvia, que inclusive é o meu orientador do mestrado, a montagem, ela vai funcionar basicamente como um recorte dessa duração do Bergson, que é essa imagem em movimento, essa imagem em movimento que o Deleuze constrói. E aí o corpo, ele tá muito conectado a essas três variedades da imagem em movimento, estão diretamente conectadas ao corpo. Essas imagens em movimentos, elas são percebidas pela consciência como um todo indivisível. Isso considerado na duração, porque ainda assim a gente tem uma aspiração a entender essa imagem em movimento como os frames, né? Os quadros que são concebidos no espaço, como se cada imagem fosse separada em si, e não numa junção completa de movimento. Sim. É como se no capítulo 2 desse livro, não no segundo comentário a Bergson, né? No capítulo que o Deleuze escreve sobre
quadro e o plano e falar sobre enquadramento e decupagem, ele vai falar que o próprio plano cinematográfico trata-se da imagem em movimento, enquanto a imagem percepção, a imagem ficção e a imagem ação seriam variações desse plano. Então a imagem percepção seria mais ou menos como o plano de conjunto, porque o plano de conjunto ele vai reportar esse movimento que está sendo descrito pela cena a um determinado centro de indeterminação que é o corpo, né? O plano médio já seria mais equivalente à imagem-ação, enquanto o primeiro plano ele foca no próprio sentimento, no próprio rosto, né? Algo assim, e aí seria mais relacionado, o primeiro plano estaria mais relacionado ao conceito de imagem-afecção. Num sentido mais prático, como que essa noção deleuziana muda a produção cinematográfica? Então, o cinema, ele vai... No final do século XIX, ele vai estar engatinhando, né? E aí o Deleuze, ele passa a observar, houve uma progressão, né, na história do cinema. E é interessante porque nos dois livros, né, sobre o cinema do Deleuze, ele analisa várias cenas, analisa vários filmes, então ele pega justamente exemplos de imagem em movimento, que são recortes mesmo, né? Recortes de cena de filmes de diferentes momentos históricos. Então, desde aqueles filmes mais rudimentares da década de 20, né? Década de 10, década de 20, e vai rolando uma complexificação, né? Desses tipos de imagem, movimento. O que é interessante é que existe no pós-segunda guerra, existe uma mudança dessa imagem em movimento que seria mais básica, né? E essas variedades mais simples, essas variações do plano, né? Variações do plano cinematográfico para uma construção um pouco mais complexa que ele vai chamar de imagem-tempo. E aí existe uma classificação dos signos, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, no sentido de que ele vai identificar signos cinematográficos, muito baseado ele vai identificar esses signos cinematográficos muito relacionados à ordem classificatória, né, desses fenômenos cinematográficos que vão surgindo. Então tem alguns fenômenos, alguns signos cinematográficos que são mais próprios da imagem em movimento, outros são mais próprios da imagem tempo. Não sei se ficou nítido. Ana, quando você citou os 3 tópicos ali descritos por Deleuze, o primeiro tópico que você falou sobre reconstruir o movimento a partir das imobilidades, será que você poderia falar um pouquinho mais pra gente, dando algum outro exemplo que você já tenha pesquisado sobre ou tenha de fácil lembrança para esclarecer um pouquinho mais? Claro, eu acho que o exemplo mais palpável dessa reconstrução do movimento a partir de imobilidades é quase como aqueles bloquinhos de papel que tem pequenos... Tem desenhos com pequenas diferenças muito sutis entre eles, e quando você folheia rápido, você tem a ilusão de que aquilo está se movimentando. Essa coisa bem básica, né, anterior ao cinema, enfim, o próprio princípio esse princípio do desenho animado, né? Cada folha desse bloquinho seria uma imobilidade, né? Uma figura estática. Quando você coloca uma em sequência da outra com uma certa rapidez, é como se você estivesse reconstruindo esse movimento a partir de imobilidades. O que o Deleuze aponta, que faz parte da filosofia bergsoniana, é de que isso é impossível. Por isso que é uma ilusão. É uma ilusão porque, por mais que a gente veja aquele bloquinho, né, aqueles vários desenhos animados mexendo, o movimento, aquilo é apenas uma percepção do movimento,
mas o movimento, ele é aquilo que se dá justamente em intervalo. Uma imagem seguida da outra não é um movimento. E aí a física a gente tem essa questão na física moderna, né? De pensar um objeto que se move, né? Carro no instante A, depois o carro no instante B. Como se essa sequência constituísse justamente um movimento, né? Enquanto, na verdade, mais imaterial. Esse intervalo tá no campo da duração. Essa matéria em movimento. Então, existe a matéria que se encontra em movimento, ela flui através de mudanças qualitativas que não podem ser congeladas. Então acho que essa tentativa de reconstrução do movimento é muito mais... O stop motion é um bom exemplo, né? Se Deleuze pensa como o produtor se porta, há também uma visão de como o espectador deve se colocar em relação à produção cinematográfica? Existe uma construção deleuziana, né, de que existe o cinema é uma produção artística e existe, enfim, a gente tá falando de indústria cultural também, né? Então existe o cinema de autor, e aí ao longo das 2 obras sobre o cinema, o Deleuze vai analisar especificidade de vários diretores, né? Ele vai falar... Muitas vezes ele fala... o Kurosawa constrói cenas com blocos de imagem em movimento com essa característica, o Pasolini com outra característica, o Godard, e... Enfim, ele vai mencionar esse cinema de autor. Existe também os clichês cinematográficos, que aí tem mais a ver com a indústria cultural, né? Que você pega uma fórmula, um tipo de enquadramento, um tipo de relação, de mudança qualitativa que está sendo retratada, e você vai repetindo aquilo. Então eu acho que, na perspectiva deleuziana, o espectador, ele tem que se sentir incomodado no sentido de ter isso tem a ver com outro conceito do Deleuze, né? Que se refere ao fato de que pensar, o pensamento não é uma coisa tão natural assim. O pensamento é o resultado de uma violência. Porque algo tem que te incomodar para que você pense. E na conferência, né, o ato de criação, é uma conferência que o Deleuze faz para cineastas, ele vai falar sobre a prática do cinema, né? Dirigir um filme é pensar através de blocos de imagem em movimento. Então, quase muito parecido com o filósofo, né? O filósofo, alguma coisa o incomoda e ele vai pensar através de construir conceitos e pensar através de conceitos filosóficos. O cineasta vai lá e produz um filme. Ele pensa através desses blocos de imagem em movimento. E eu acho que a função, né, desse pensamento é justamente passar o incômodo adiante, né? Passar o incômodo que levou a criação dele adiante. Então, acho que quando o espectador ele tá muito confortável, muito satisfeito, muito tranquilo observando esses blocos de imagem em movimento, é porque alguma coisa tá esquisita, né? Ele não tá sendo provocado. O que fez o diretor pensar não tá chegando até ele. Talvez até porque o diretor não tenha... quando a gente tá falando de indústria cultural, talvez o diretor só esteja repetindo um clichê cinematográfico, e não de fato pensando através de imagem em movimento. Ana, muito obrigado, agradecer novamente por você ter aceito de prontidão o convite, parabéns pela sua pesquisa, pelo tema que você apresentou pra gente hoje aqui de forma tão clara, deixar os microfones do nosso podcast abertos para você, para uma próxima conversa, para um próximo tema, para um próximo artigo, para sua tese de mestrado assim que for publicada, você quiser vir bater um papo com a gente, vai ser um enorme prazer recebê-la novamente, tá bom? Parabéns, e aos que nos ouviram até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigada
obrigada. Eu queria agradecer muito pelo convite. Para mim foi um prazer gigantesco poder compartilhar um pouco da minha pesquisa, que tá bem no começo, né? Por enquanto foi só um artigo, mas eu realmente espero, quando ela estiver um pouco mais avançada e eu conseguir finalizar a minha ambição no mestrado, a gente volte a conversar e a bater um papo sobre cinema, sobre Deleuze e Bergson. Enfim, outros temas também que forem surgindo. Estou aberta a outros convites sempre que vocês quiserem conversar, trocar uma ideia filosófica. Ana, muito obrigado por participar desse episódio com a gente. Reforço o convite que o Alvino fez. E obrigado para os espectadores também que ouviram até agora. Agradeço imensamente. E lembrando que o nosso podcast faz esse mês 1 ano. A primeira publicação foi em maio do ano passado também. Então, já temos 1 ano de podcast. Muito obrigado a todos os espectadores que ouviram até aqui. Espero vocês no próximo episódio. E até lá, continuem a pensar.